Economia agora. Um estudo divulgado ontem reforça um antigo ditado popular: muitos com pouco, poucos com muito. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada confirmou que ainda é muito grande a desigualdade entre os municípios mais ricos e mais pobres do Brasil. Sobre isso a gente conversa com Matheus Albergaria, economista, também coordenador de estudos econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves. Bom dia de novo, Matheus. Bom dia, Mário. Como é que o IPEA chegou a essa conclusão de que continua aumentando a desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos? Na verdade, esse estudo que foi divulgado ontem pelo IPEA, ele pega os municípios como base de comparação, os municípios do Brasil como um todo, e compara como que era a distribuição do Produto Interno Bruto, uma medida de riqueza na economia, o PIB, em 1920 com 2007. E chega à conclusão que os mais pobres da população têm cada vez menos e os mais ricos têm cada vez mais. Essa conclusão é muito interessante, muito importante. Como cientistas sociais, os economistas estão muito preocupados com a questão da desigualdade. Agora, é um estudo que tem algumas limitações, duas limitações básicas. Primeiro, eu comparar a década de 20 com o ano de 2007, feito o estudo faz, é problemático, porque aconteceu uma série de mudanças metodológicas no cálculo do Produto Interno Bruto. Isso pode comprometer os resultados. Um período mais factível de comparação, de acordo com os dados do IBGE, seria 1999 e 2007. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. E outro ponto muito importante, outra limitação importante do estudo, é que em 1920 não existiam bens que hoje em dia geram bem-estar para as pessoas que tornam quase que impossível uma comparação. Te dou um exemplo. Computador pessoal não existia em 1920. Como é que eu posso comparar o nível de bem-estar da população na década de 20 com o ano de 2007 por conta dos avanços de tecnologia que ocorreram? Agora, não sei se posso dizer falhas, essas limitações dessa pesquisa do IPEA que o senhor aponta, elas mascaram esse número ou ainda assim a gente pode ter convicção de que o PIB dos mais ricos cresceu e dos mais pobres diminuiu ou cresceu menos? Elas podem, de fato, enviesar esses números. Agora, é um esforço de pesquisa muito válido e eu aplaudo o esforço dos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada por conta disso. Agora, a gente tem um fato muito relevante, que agora no Instituto Jones Santos Neves, eu e um dos meus coautores, o Victor Toscano, acabamos de divulgar um estudo onde a gente tenta ver se aconteceu um fenômeno semelhante dentro dos municípios do Espírito Santo. Um retrato aqui do Espírito Santo. Como se fosse uma fotografia dos nossos municípios, tentando entender quem cresce mais, quem cresce menos e como anda a concentração de renda, de novo, no período 1999-2007. A gente chega à conclusão que, apesar do estado do Espírito Santo estar crescendo nitidamente acima da média nacional, eu ainda tenho nítidas diferenças entre os municípios. Te dou um exemplo. Se eu for olhar para o tempo que vai levar para o nível de renda dobrar em um dado município, por exemplo, o município produz 100, quanto tempo que vai levar para ele produzir 200? Eu tenho nítidas diferenças. O estado... Exemplos de municípios, assim, por exemplo, que estão crescendo num ritmo bem mais acelerado do que outros? Sim, vamos olhar para o Espírito Santo. O Espírito Santo leva atualmente 18 anos para poder dobrar o nível de renda de acordo com as nossas estimativas. Se a gente continuar nesse ritmo de crescimento. Se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, que vai até 2007, que é a última data de dados disponíveis. Porque depois disso o Espírito Santo cresceu até mais, verdade seja dita. Uma analogia barata aqui. Se o Espírito Santo tivesse um PIB de R$100, em 18 anos teria 200. É exatamente isso. Não é uma analogia barata, não. Na verdade, é isso que esse cálculo, que esse número está me dizendo. Cidade de Vitória, que é um dos municípios que mais cresce, vai levar 15 anos. O que isso me diz? Vitória está crescendo acima do Espírito Santo. Isso é natural, isso é bom por razões históricas e questões de localização. É a nossa capital, é onde a economia está concentrada. Vamos olhar para outros municípios. Presidente Kennedy vai levar 4 anos para dobrar o nível de renda, o que demonstra que o presidente Kennedy está realmente crescendo muito. A Serra vai levar 11 anos, está crescendo acima de Vitória. Agora, ao mesmo tempo, isso chama a atenção para a situação grave de outros municípios. Vila Velha vai levar 282 anos. Para dobrar? Para dobrar o nível de renda, a taxa atual de crescimento, que é bem próxima de 0%. Outros municípios, como Santa Teresa e Domingos Martins, podem, na verdade, ter um nível de renda reduzido, porque estão decrescendo de acordo com esses resultados. O ponto importante aqui não é exatamente esses números, mas é a gente tentar entender quais são as razões subjacentes a esse desempenho e como que os economistas podem atuar, como que o governo local e a iniciativa privada podem atuar para tentar quebrar esse ciclo vicioso, no caso de alguns municípios do estado. O senhor citou o exemplo de Vitória, que cresce acima do ritmo do estado. Sim. A Serra, Vila Velha não, pelo contrário, Vila Velha vai demorar muito e muito mais. Sim. Agora, esse estudo mostrou que